Fala pessoal, inscritos e não inscritos mais uma vez, aqui neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e mais uma vez quero trazer assuntos que estimule a cada um de vocês a utilizar a massa cefálica, a inteligência, o cérebro, utilizando os pensamentos, utilizando o raciocínio. Você pode correr o risco de ser despertado, de acordar do sono profundo que se encontra o mundo, de saber discernir as manipulações, as alienações, tá? As palavras persuasivas dos cleros, das abadias, das sinagogas. É utilizando o raciocínio, dando a oportunidade que você deixa de ser um ventrílogo. Você corta as cordinhas que manipula as marionetes, certo? Da grande Matrix. Então, com certeza, quando alguém é despertado, essa pessoa será chamado de louco, de louca, de herege, de incrédulo, de ateu, desigrejado. Por quê? Porque você está num patamar que usa o raciocínio, que acordou, e as demais pessoas ainda estão aprisionadas na Matrix, no sistema religioso. Elas não conseguem utilizar seus pensamentos, simplesmente elas são manipuladas pelos homens lá dentro, né? Então eu conto com a sua participação hoje. Assiste esse vídeo, tá? Com precisão. Pode deixar seu like, pode deixar seu comentário, pode deixar o compartilhamento para atingir mais pessoas e que viemos a acordar do sistema religioso. Hoje, pessoal, nesse vídeo eu quero trazer algo lúcido que você vai ver, tá? Que muitas das vezes um ser criado pela religião, né? Além do nome que já é atribuído aos seres da Grécia, Deus, Theos, Kyrios, Adonai, que vem de Baal, Senhor, tá? Vocês sabem que eu sempre falo isso aqui no canal. Quando os pergaminhos, os códices, os manuscritos em paleoarcaico, o primeiro hebraico sem sinais maçoréticos, é tomado pelas mãos dos monges, né? Agostinho, e passa pelos concílios, né? Quando se converte em Septuaginta e Vulgata Latina, a história se modifica e a mulher consegue acrescentar as 3 medidas de farinha para ele levedar toda a massa. Ou seja, quem criou a história da Bíblia, quem criou as traduções, não estou dizendo que a Bíblia, no caso na questão dos pergaminhos, são corrompidos, mas quando se passa por Vulgata Latina, tá? Já existia mais de 30 mil seres, deuses pagões na Grécia, que é a atual Itália, Roma. E vocês sabem que a história, tá, do cristianismo, criado por Constantino, tem seu histórico atrocidades, mortes, torturas, enriquecimento ilícito do comércio de indulgências, tá, pessoal? Se você fazer um histórico e estudar sobre as outras etnias religiosas, as outras culturas, com exceção do islamismo, o cristianismo também não perde na questão, tá, de atrocidade, de matar em nome da sua religião. Então, os que foram mortos, que eram chamados, você que me chama de anticristo, outros canais de anticristo, eram pessoas que não aceitavam o Cristo criado por Roma, e não o Messias, em hebreu, que traduzido Messias, tá? Lá do hebraico é Machia. Então, converteram para Cristo, que é uma palavra pagã de Crestos. E as pessoas não entendem isso. Hoje eu vou trazer algo lúcido aqui, eu quero que você acompanhe, tá? Uma figura aqui na tela ilustrada abre a porta. Para quê? Para que eu possa te salvar. Do quê? Do que eu vou fazer com você se você não abrir a porta. Parece engraçado, mas é a bipolaridade, a dualidade que toma as escrituras
Septuagintas e Vulgata Latina, que aderiu os deuses da Grécia. Inclusive o nome Bíblia é uma cidade da Grécia chamada Byblos, tá? Os deuses olímpicos, tá? E a própria expressão fé. Se você não acreditar nisso, você está se apostatando da fé. Você está lutando contra a fé, é o que me falam, né? Então tá, vamos lá. Começando aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Consegue acompanhar comigo na tela? Ora, sem fé, ou seja, sem a crença, que eu vou provar aqui, já fiz vídeos, que até mesmo essa expressão aqui, ela é errônea, tá? Você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? O Altíssimo, tá? Porque é necessário que aquele que se aproxima do Altíssimo, não de Deus, que Deus vem de Theos. Por isso que fala, eu fiz teologia. Estuda quem é Theos, um deus da Grécia, que traz outro nome de Júpiter. Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa quem acredita nele. Então está dizendo aqui, sem fé é impossível agradar o Altíssimo. Uma pessoa que não acredita, ela é estado deplorável de espiritualidade, ela é miserável. Por isso que o Messias dizia, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que na inversão de valores das palavras, uma pessoa que ele estava citando como rica de espírito, teria muitos espíritos, o da grandeza, o da soberba, o da vanglória, né? O da luxúria, o da inveja, enfim. E a pobre de espírito que teria uma qualificação de espírito que seria o espírito do Pai, Ruach HaKodesh. Então, ele se alimenta das nossas crenças, né? O soberano. Sem fé é impossível. É impossível. Essa palavra é impossível agradar. Uma pessoa que não tem fé, que não acredita, ela não agrada. As pessoas ateias, né? Isso eu estou falando segundo a Bíblia. A visão ótica da alienação, que poder de alienar as pessoas, de manipular pessoas, ela obriga você a acreditar. Se você acreditar no Buda, se você acreditar no Maomé, se você acreditar em outros tipos, tá, de crenças, de etnias, no Allan Kardec, você está condenado. Então a Bíblia ela obriga, ela põe a garganta abaixo. Se você não acreditar no Deus da Bíblia, você é impossível de agradá-lo. Você tem que acreditar. É necessário que aquele que se aproxima dele creia, tá? Mas isso aqui é uma contradição que vai ficar bem clara aqui nesse vídeo. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isto não vem de vós. O que não vem de vós? O que não vem de vós? O dom de acreditar nele. Então olha onde que vai chegar isso aqui. A conclusão do raciocínio, onde vai caminhando. Porque como que ele pode te condenar ou condenar as pessoas que não frequentam templos, que não acreditam no Deus da Bíblia, que não se adapta a crença nenhuma, é um livre pensador, tá? Um desigrejado na vocabulário de vocês? Se aqui está dizendo que isto não vem de vós, é um dom. Ou seja, quem acredita no Altíssimo é porque recebeu um dom. Ficou claro aqui? Pela graça sois salvos. A separação aqui de graça para lei, tá? Que não existe aí nas outras, para quem segue Torá, a questão assim, né? O judaísmo, inclusive os judeus, eles não acreditam no Messias, né? O Jesus pregado por Roma, justamente por causa disso, tá? É a separação de lei, Velho Testamento para Novo Testamento. Então, tudo que foi escrito em grego pela Grécia, né? Pelos monges, a tradução no caso é considerado graça. Dali para trás, né? É considerado o tempo da lei. Então, olha só que coisa sem pé e sem cabeça, né? Vamos seguir aqui, então.
aqui em Romanos 10, 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir. É você ouvindo as palavras que você consegue acreditar, né? É alguém te instruindo, é alguém falando de espiritualidade. Não é fazendo movimentos espirituais que você vai ter fé. É claro que isso choca algumas pessoas, né? Atinge algumas, mas elas acabam tendo uma fé artificial. A fé vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então não adianta entrar pelos teus olhos um milagre, um prodígio, se você dentro de você não for convertido, certo? Conversão é de dentro para fora. Então a fé vem pelo ouvir, tá? É alguém falando, é alguém te ensinando, ok? É um exercício espiritual. Então vamos lá. Se a fé é pelo ouvir, tá? Como é que fica a condição de pessoas no mundo todo que nunca ouviu falar de Bíblia, de suposto Jesus, europetizado, askenazi, ou de Al mesmo, de Alcha, nunca ouviu falar, mas tem um coração bom? Ela tem fé? E se ela faz os tipos de crença dela lá, sem seguir religião nenhuma? Ela está errada? Vamos usar o raciocínio e a coerência. Se a fé é pelo ouvir, como que fica a fé de alguém que nunca ouviu falar de nada? Em alguns lugares, em alguns países, é proibido, por exemplo, é proibido a fé num determinado país lá de falar de religião, de Bíblia, né? E as crianças que nascem lá, os adolescentes que não teve contato com religião, como é que fica? Já nasce condenado por não acreditar em nada? Olha onde vai levar o raciocínio. Segundo aos Coríntios 3:16, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, tá? Palavra de discípulos. Um novo testamento, desconsiderando e descartando o Velho Testamento como lei, né? Velho Testamento, serve para nada. Aí eles usam, não na letra, mas do Espírito, porque a letra é o Velho Testamento. E isso eu vou dar aqui um impacto para quem vem ao meu canal e sempre mesmo blá blá blá, utilizando uma expressão, tá? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quantos que usam esse versículo aí para dizer: você está estudando demais a Bíblia, você conhece demais, você está mergulhando na letra, você não tem o Espírito. A letra mata e o Espírito vivifica. Já falaram isso para você? Alguém já te utilizou esse versículo aí para te combater? Pois bem, é uma falta de entendimento total quando alguém utiliza essa fala de a letra mata e o Espírito vivifica. Por que que é um analfabetismo total? Porque a letra que está falando aqui não é a Bíblia. Se a letra mata, então rasga a sua Bíblia, joga ela no lixo, porque ela é totalmente feita de letras. Eu sei que ela tem a parte do Espírito, tudo bem, tá? Mas a letra que mata aqui, ele está falando do Velho Testamento. Aqui o Novo Testamento, no caso, a graça é o que é grego, né? O que é escrito por Roma. Olha só que confusão. Então aqui a letra mata, não da letra, ou seja, do Velho Testamento, mas do Espírito. A letra mata aqui no caso significa isso aqui, ó. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Altíssimo é a vida eterna, por Yahshua Mashiach, o Salvador. O que é o salário do pecado? Isso aqui também é uma sombra do Velho Testamento. Esse pecado aqui, essa morte aqui no caso, não é do Espírito, não é o lago de fogo, não é a condenação perpétua, que não existe. Eu já trouxe vídeos no meu canal. Por você falar inferno, né? Que é uma palavra errônea. A palavra inferno vem de sepultura. Então todo mundo vai para o inferno. O rico, o pobre, a criança, o velho, né? O gordo, o magro, o japonês, enfim. Todo mundo entra na porta do inferno. Quer um dia conhecer o inferno,
vá ao cemitério. É a sepultura. Então está escrito que a morte foi lançada dentro do fogo, a morte e o inferno. Porque a morte, na verdade, a sepultura é a porta, tá, de entrada para uma nova dimensão. Ou seja, a sepultura, tá, ela é o final da inexistência do nosso corpo físico. Então a morte foi lançado dentro do inferno. Aí se você achar, aliás, dentro do lago de fogo, se você sustenta que o inferno é para sempre, que o inferno, que o fogo é para sempre, que eu já trouxe vídeos sobre aniquilação, tá? Por isso que é bom você estudar vários tipos de Bíblia diferentes. Você vai ver falar de aniquilação. Aniquilar é deixar de existir. Porque se ele manter, ele não vai restaurar os anjos caídos. Ele não vai restituir, restaurar as pessoas que foram lançadas no lago de fogo. Então, para que manter perpetuamente? Isso prova e tira, tá, a totalidade da bondade do Altíssimo, da benignidade eterna. Ou ele joga ali dentro e dura por um tempo, depois aniquila, desaparece, não existe mais. E se ele manter para sempre, então ele não é bom. Ele não é bom o suficiente 100%. Ah, mas você confunde justiça, tá, com um pouco que você é pai e mãe. Seu filho responde para você, você põe de castigo. Você vai pegar a raiva dele pro resto da vida? Ou você vai deixar ele temporário para corrigir e depois tirar ele daquela situação? Responde como pai, como mãe. É claro que você não vai pegar rancor do seu filho perpetuamente, tá? Pôr de castigo para sempre. Então a questão do Altíssimo, que tem um sentimento mais refinado que o homem, não tem por que manter uma pessoa sofrendo eternamente e ignorar. Isso não é bondade. Bondade dura para sempre, benignidade dura para sempre. Então vamos continuar aqui. O salário do pecado, tá, pessoal? Baseado na lei, é que quem praticava as infrações contra a lei de Moisés, a lei judaica, era para ser sentenciado, apedrejado até a morte. Entendeu? Tanto é que aqui o ministério de fariseu dizia, mas está escrito lá na lei de Moisés. O que você diz agora? Que se uma mulher for pego em adultério, é para apedrejar ela, é para tirar a vida dela. Então o salário do pecado é a morte, ou a letra mata, ou seja, a lei, o Velho Testamento, era justamente esse tipo de morte e não a morte da alma, tá? Olha só que deturpação que o sistema faz na cabeça das pessoas. Levítico 20:10 diz: também o homem que adulterar com a mulher do outro, tá? Havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. E o adúltero e a adúltera. Essa morte aqui confirma que não tem nada a ver com condenação eterna, tá? É a morte física, ser apedrejado, tá bom, pessoal? Mas vamos voltar aqui na questão que eu falei da fé, tá? Para não desviar muito o vídeo. A fé é um atributo de uma expressão de uma deusa grega, tá? Inclusive ela usa véu. Vocês aí que são adeptos dos templos que usam véu e quer condenar os católicos, apesar que até os católicos antigamente, a origem, já utilizavam véu. Você pode pesquisar, você vai ver pessoas frequentando o templo religioso, as catedrais, usando véu de diversas cores, véu escuro, né, véu preto. Então, as religiões evangélicas que são descendentes, né, a CCB, não sabe nem, quer defender uma situação que não sabe nem as origens da situação. Então não usa a palavra fé na sua expressão aí, tá? Pode pesquisar vocês mesmos sobre a deusa grega chamada fé. Certo, pessoal? O que eu tenho para dizer, eu não vou ler inteiro aqui, tá? Sobre a chamada DL de Carmona, tá? Tá aqui, ó, DL de Carmona. Depois vocês buscam no Wikipedia, Deusa Fé, e vocês vão ter mais spoiler, tá? Sobre essa personagem. Então, falar assim, quem crê, for batizado, será salvo, né? Dizer a fé é um dom de Deus. Se a fé é um dom de Deus, já está dando para vocês o Zeus, o Júpiter,
uma veneração idólatra de tabela para vocês, tá? No caso, a palavra foi substituída. No hebraico não seria fé, seria chamado emuná. Marcos 10, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Você corre o risco, será salvo, tá? Mas se você não acreditar, os canais ateístas, céticos, os canais que questionam, tá? Se você não crer, já saiu o seu veredito. Não tem nem por que você passar pelo juízo final, porque está escrito aqui, ó. Quem não crê será condenado, né? Outras traduções, já está condenado, certo? Veja como que a religião cristã enfia a goela abaixo, que você tem que ser obrigatório acreditar e pronto, acabou. Ah, mas temos livre-arbítrio. Não existe esse negócio de livre-arbítrio, tá? Não existe esse negócio de livre-arbítrio. Jonas não teve lá na questão quando foi lançado no mar e o peixe levou aonde tinha que estar, né? Esse negócio de livre-arbítrio, pra mim, se você fala, vou fazer uma viagem tal dia, se você foi, é porque já era a vontade do Altíssimo. Se você não foi, também já era predestinado para você não ir. Então a gente só cumpre papéis nessa terra. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Então, voltando aqui. Abre a porta. Para quê? Para que eu possa te salvar do quê? Do que eu vou fazer com você se não abrir a porta? De mim mesmo. Veja que bipolaridade. Certo? Que não faz sentido. É claro que quem não consegue usar o raciocínio, eu entendo que tem pessoas que são limitadas, vão dar bug no cérebro, não vão entender isso que eu estou abordando, né? Elas são cérebros atrofiados, não conseguem usar de maneira nenhuma o seu raciocínio. Tem dificuldade para saber quanto que é 9 mais 9, quanto que é 18 versus 3, um exemplo aí, resolver uma raiz quadrada, mal escreve um português nos comentários, né? Coisa simples de melhorar, porque tem correção no próprio Google, mas elas conseguem errar mesmo assim. Como que elas vão conseguir ter uma capacidade, tá, de entender isso? O Milson quer falar de arrebatamento, né? Mas pratica as práticas. Como que ele quer combater se ele não sabe nem o português direito? Como que vai falar do hebraico? Vamos lá, continuando. Êxodo 14, 4 e 8. Olha esse mesmo ser aqui, que é o Yaldabaoth, o Demiurgo, o Abraxas, Yaô, não Yaú, brincando de Lego, né? Que eu sempre questionei esse texto aqui e fiquei sem entender. Êxodo 14, 4 e 8. O próprio ser, o Altíssimo, ele diz que vai enviar Moisés, fez todo aquele teatro, põe a mão no peito. Moisés pôs a mão no peito, virou uma lepra, a mão ficou leprosa. Tira agora. Tirou, voltou normal. Uau! Joga aí seu cajado no chão, jogou. Virou uma cobra. Pega agora na cauda da cobra. Pegou, voltou um cajado. Oh! Nossa, Deus está comigo mesmo. Mas como assim? Vou te mandar um monte de prodígio pro faraó acreditar, né? Que é eu que tô te mandando. E aqui, ao mesmo tempo, eu endurecerei o coração de faraó. Eu endurecerei o coração de faraó para que não os persiga. Como assim? Para que os persiga, no caso. Eu serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles fizeram assim, porque o Senhor endureceu o coração de faraó. Então que ele manda de um lado fazer os prodígios, milagre, para o faraó acreditar, e ao mesmo tempo ele endurece o coração do faraó. Não dá para entender muito não, né? É Deus brincando de Lego. O Deus bíblico criado por homens brincando de Lego. Sabe o que é Lego, né? Montar essas pecinhas, criança monta a historinha, e é isso. Aqui a incoerência final. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará
fé na terra, que seria emuná. Lembrando que a fé é a deusa grega, né? A deusa grega. Como é que fica agora? Se a fé é um dom dado pelo Altíssimo, a fé vem pelo ouvir. Mas a fé é um dom dado por quem? É um dom dado. Não achei aqui o versículo. Acho que eu entrei com um aqui, pus errado, a letra mata. Mas enfim, aqui. É um dom dado. Não vem de vós. A fé não vem de vós. Não é de você. Você não tem que se orgulhar, bater no peito. Eu acredito. Porque se você tem, é porque ele te concedeu. Se pessoas que não acreditam, é porque ele não concedeu. É uma contradição. Quem não crê, já está condenado. Como assim? Vou te condenar porque você não crê no meu nome. Você não acreditou. Mas se é ele que não concedeu, como é que fica a questão? Se ele não concedeu fé para a pessoa acreditar? Enfim, deixa seu like. Compartilha com o máximo de pessoas o possível. Se você entendeu, até o próximo vídeo.